Meus amados, bom dia, a graça e a paz, que o Senhor abençoe o seu sábado. Chegamos aí ao nosso 13º dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa vida hoje. E a palavra de Deus está lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, verso de número 8, que diz: Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E tem outro texto que está no mesmo evangelho, agora no capítulo de número 17, verso 17, que diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, o cristianismo, ele não é uma religião institucionalizada, apesar de muitos considerarem ela assim. Na verdade, a essência do cristianismo é conhecer a Deus, é ter esse relacionamento com Ele. Essa é a essência do cristianismo. E por essa razão nós encontramos muitas vezes, com muita frequência, Deus, através da Bíblia, nos chamando para conhecê-lo, nos chamando para ter um relacionamento com Ele. E a pergunta que fica é: como então, pastor, nós podemos conhecer a Deus? Os dois textos que acabamos de ler, ele vai nos dar uma resposta muito clara a respeito disso. Primeiro, porque se nós queremos conhecer a Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecer a Jesus. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, isso nos leva a conhecer a Deus. Foi exatamente o que ele declarou ali para Felipe: Felipe, quem me vê, vê o Pai. A segunda coisa que podemos fazer para conhecer a Deus é por meio da sua palavra, a palavra escrita que foi deixada por nós, a Bíblia, as Escrituras, pois a palavra de Deus é a verdade. Sendo assim, ao conhecermos isso, nós precisamos, e vamos entender aqui nessa breve mensagem, algumas características de Jesus que a Bíblia nos apresenta. Eu quero aqui começar com uma pergunta para você. O que moveu Jesus para vir a esse mundo? Qual foi a motivação? O que será que moveu Jesus Cristo para sair da sua glória para vir nesse mundo? Queridos, o que moveu Jesus foram as pessoas desgarradas como ovelhas. Isso está lá em Isaías, no capítulo número 53, verso 4, quando o Espírito de Deus ali ele faz questão de mencionar, narrando ali o sofrimento do Messias, né, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Ele diz ali expressamente que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Então, a motivação de Cristo vir ao mundo é porque nós estávamos desgarrados como ovelhas. Isso ressalta que o fato de nós estarmos ali desgarrados como ovelhas foi uma das motivações que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário. E evidencia que uma ovelha sem pastor, uma ovelha desviada, ela mexe com o coração de Deus, aleluia. Outra pergunta que eu te faço é: quando é que Jesus expressa então essa preocupação? Lá em Mateus capítulo 9 vai nos dar a resposta, porque ali no texto vai dizer que as pessoas ali eram como ovelhas sem pastor. Esse fato ali é confirmado por Jesus. Ele, ao ver aquelas pessoas, ele se enche de compaixão quando ele percebe que as pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Por causa disso, ele se dirigiu aos discípulos e pediu que eles orassem para que trabalhadores fossem levantados por Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 9, do verso 36 a 38. Ele diz: ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. E a pergunta que eu faço é: que tipo de trabalhadores são esses que precisam ser enviados por Deus para que as pessoas aflitas, que as pessoas estão sem pastor? Lógico, querido, eu creio que a resposta é clara. As pessoas estão precisando de pastores, estão precisando de líderes, aqueles que cuidam das ovelhas. Essa é a necessidade, de pessoas que cuidem das ovelhas, que pessoas que tenham compaixão, que tenham amor por essas ovelhas. E há um outro personagem bíblico também, Moisés, que também expressou essa mesma preocupação. Ele diz ali, lá em Números capítulo 27, no verso de número 16, que as pessoas ali eram como ovelhas sem pastor. É impressionante como Moisés, há séculos atrás, teve esse mesmo sentimento de Jesus. Vamos lembrar aqui que Moisés foi um dos homens mais próximos de Deus.
né? Quando Deus disse que seu tempo havia chegado ao fim, Moisés então, ele pediu a Deus que colocasse um homem, um novo líder na congregação, para que as pessoas ali não fossem como ovelhas sem pastor. Olha a preocupação que Moisés teve, de que Deus, depois da sua morte, que Deus levantasse um novo líder, para que as pessoas não ficassem como ovelhas sem pastor, que elas tivessem alguém que cuidasse, que as amasse, né? Que realmente estivesse juntamente com elas. Outra pergunta que eu faço é, como é que Jesus então nos ensinou ali sobre o amor de Deus? Existe uma parábola, talvez uma das parábolas mais conhecidas, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, verso 4, que vai falar ali sobre a ovelha perdida. Lembre-se que quando Jesus ele foi questionado por fariseus, por comer ali com pecadores, Jesus usa aqui a figura de um pastor buscando a ovelha perdida. E essa parábola expressa justamente o amor de Deus por todos os seres humanos, e que ele, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. E como é que Jesus se apresentou então a essas pessoas perdidas? Jesus se apresentou ali como sendo o bom pastor. Lá em João capítulo 10, verso 14, Jesus vai declarar o tanto que ele amava ali as ovelhas, né, as pessoas, e ele declara ali que ele era o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, afirmando que o bom pastor tem que conhecer as suas ovelhas, né? E o que Jesus então, quando ele encontra ali com Pedro, na última conversa, o que Jesus fala para Pedro? Lá em João capítulo 21, verso 15, ele diz para Pedro: Pedro, pastoreie, cuide das minhas ovelhas. Após ele haver ressuscitado e proporcionado aos discípulos ali uma segunda pesca maravilhosa, Jesus ele chama Pedro para uma conversa particular. Ele chama Pedro no canto e aí ele começa a conversar com Pedro. E o mestre então ali deixa claro que se Pedro de fato amava Jesus, ele deveria demonstrá-lo através do pastoreio das ovelhas. Está lá em João capítulo 21, verso 15. Queridos, se você ama Jesus, o amor não é um sentimento, amor é uma atitude, é uma ação. Então se você ama de fato a Deus, aprenda a amar as ovelhas. Se você de fato ama a Deus, não, Deus eu te amo, Jesus eu te amo, então cuide, pastoreie as minhas ovelhas. Amém, queridos? E por fim, nos textos que lemos, nós vemos ali uma característica evidente na vida de Jesus. Ele é o bom pastor, aquele que ama e protege as suas ovelhas. Jesus ele chamou Pedro e todos os seus discípulos ali para ter o mesmo coração, para pastorear as ovelhas, não só ele, mas todos os discípulos. Vamos amar, vamos pastorear, vamos cuidar dessas ovelhas, ou seja, as pessoas. Nós precisamos, queridos, ter o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. Tu me amas? Então, pastoreie, cuide, ame as minhas ovelhas. Que o Senhor te abençoe. Eu aguardo você amanhã no nosso 14º dia da nossa campanha. Espero que essas mensagens tenham edificado a sua vida, em nome de Jesus.